Os reservas de luxo no Clássico Grenal, a gente tem uma telinha que foi preparada pela nossa produção, que são os jogadores que vão ficar no banco de reservas. E olha, chama muito a atenção em relação a alguns nomes. A gente tem do lado do Inter, por exemplo, o Valência, Wanderson e Alário. E do lado do Grêmio, Diego Costa, Soteldo, nesse caso, né, que a gente está projetando, e o Monsalve. César, no teu caso, quem tu acha que pode sair do banco e resolver, digamos assim? Na verdade, os três jogadores têm esse poder, né? O Monsalve, a gente até se surpreende por ele ter saído, ele fez 2 bons jogos, depois saiu, vai entrar com certeza. O Soteldo é o cara que, se o jogo tiver afeição, é um cara que pode ser muito importante no contra-ataque, jogando nesse espaço de 1 contra 1 no terceiro terço ali contra o lateral que se colocar contra ele ali. Ele é um jogador muito, mas muito bom nessa bola 1 contra 1. E o Diego Costa, pela experiência, pela força. Ontem eu ouvi dizer que, inclusive, o Renato pensa em colocar eles desde o início, né? Então, Como pode... assim? Quem? Diego Costa? É, pode dar. Até isso eu ouvi ontem. Não. Para. Mas daí, Olha só, eu vejo o Grêmio com ótimas opções para segundo tempo. Já falei aqui, para mim o Soteldo é um jogador que me preocupa muito, né, como torcedor. Não gostaria de ver o Soteldo no Clássico Grenal, porque incomoda, tem bom drible e vai ser uma arma importantíssima para o Grêmio. Eu acho que começa o Aravena, mas vai ser uma arma importantíssima para o segundo tempo, especialmente se o Grêmio estiver perdendo o jogo. Ele vai agitar o ambiente. O Monsalve é muito bom jogador, ótima opção que tem o Renato. Analisando assim, pelo momento, eu vejo até que o Grêmio tem melhores opções no banco que o Inter. Ofensivas, né? Porque, assim, Valência não foi bem ontem de novo. Alário fez um gol no Clássico Grenal lá, é um jogador que tem estrela, que já tem participação em grandes clássicos, mas eu não acredito que o Alário possa voltar a marcar em um Clássico Grenal. E a outra opção é o Wanderson, tá? Que foi nosso titular, que se a gente voltar no Clássico Grenal, acho que foi outubro do ano passado, até. Foi outubro do ano passado, no Campeonato Brasileiro. Fez gol, foi um dos melhores jogadores em campo, mas de lá pra cá, o 2024 dele não é bom. Vejo até o Grêmio com melhores opções no banco que o Inter. Eu concordo, mas pra mim, essas melhores opções é porque o Grêmio não vai estar bem escalado pro Grenal, tá? Se fosse eu, o treinador do Grêmio, CCD, estaria segunda-feira dando treino, tá? Ia ver a quantidade de pau que eu ia te dar. Segunda-feira teria dado treino já. E seria Soteldo na esquerda, Aravena na direita e o Monsalve de 10. Cristal do Edenilson no... Né? Não, eu só acho que ele é menos do que o Grêmio precisa. Como ele era reserva do Atlético Mineiro, ele na última fase de Inter era reserva, e ele era reserva do Grêmio até 2 semanas atrás. Daí, de repente, o Edenilson virou solução. E entre tantos elementos que a gente está falando desse Clássico Grenal, e até avançando para o nosso próximo tema, tem o D'Alessandro. Agora, na versão de dirigente, será o primeiro clássico dele com esta figura, sendo esse cara mais de vestiário. A gente tem também os números, o retrospecto do D'Alessandro como jogador nos clássicos. E te pergunto, Vaga, a importância de ter o D'Alessandro agora nessa figura como dirigente. Ele tem sido elogiado muito por isso, mas o quanto que ele pode fazer a diferença nesse jogo contra o Grêmio? Então, eu vejo assim, é muito importante a presença do D'Alessandro. Os números dele em clássicos grenais, mas os números dele agora, a invencibilidade que ele tem agora como dirigente, fazem com que o D'Alessandro seja um personagem extremamente importante nessa retomada do Inter. Tá? Qual que é o papel do D'Alessandro que eu vejo? Não entra mais em campo, mas ele dá... ele passa a importância que é vestir a camisa do Internacional para quem tá no clube agora. Acho que o Inter vai ter, se eu não me engano, são... Puxa vida, 6 estreantes, 7 estreantes no Clássico. Bom, é um número importante de estreantes no Clássico. Então, a presença do D'Alessandro, que sempre se entregou ao máximo dentro de campo, vai fazer a diferença nesse aspecto. Nesse aspecto de motivação para o torcedor, porque o D'Alessandro sempre entra em campo minutos antes da partida no aquecimento, faz a saudação. E a presença dele, é incrível isso, né? A presença dele torna um ambiente muito positivo. Agora, a importância que eu vejo de quem pode ganhar o Clássico Grenal é o trabalho do treinador. É o trabalho do Roger, tá? É o trabalho do dia a dia, da preparação física, da comissão técnica dele. Isso aí é complemento. D'Alessandro é complemento. E um complemento que é extremamente importante,
pela liderança e, assim, hoje, o grande ídolo da história recente do Internacional, já que nós não temos mais o Fernandão, para mim, D'Alessandro, o grande ídolo que a gente tem. Chama atenção, né? Pegar o exemplo do Renato ali como jogador e o D'Alessandro como jogador também. Por mais que a gente ache olha como o Grenal, o D'Alessandro, o Vaguinha coloca, que é do ídolo mais, assim, mais forte nesse momento, e o Renato do Grêmio nem se fala e tal. 50% praticamente de aproveitamento. Como o Grenal é parelho. Esse é um ponto, Vaguinha, que a gente precisa colocar sempre. A gente fala, aí tu vai olhar, é sempre muito parelho, entendeu? É tudo muito no detalhe, é tudo muito justo. Não tem grandes supremacias. Tem períodos de supremacia, como o Grêmio está vivendo agora em relação ao Inter nos gauchões, por exemplo. Mas não tem aquela coisa, foi lá e ganhou todos os jogos, sabe? Não existe isso no Grenal. Não existe isso. Tu vai pegar qualquer... talvez um que tenha jogado pouco tempo, mas o cara que jogou bastante... Mas o retrospecto do D'Alessandro é melhor como jogador que o do Renato. O Renato tem uma vitória a mais. O Renato jogou muito pouco, né? Mas tem uma vitória a mais. O D'Alessandro tem 5 vitórias a mais. É mais parecido tu pegar... Qual é a estatística do Renato como treinador do Grêmio? A gente vai pegar aqui. Eu sei, mas não me lembro. 7. Eu não me lembro. Ganhou 12, perdeu 7. Tem mais praticamente jogou mais de 40 jogos. Retrospecto mais O positivo Renato como técnico. como jogador? Não, como técnico. Como técnico, 31 clássicos, 12 vitórias, 12 empates e 7 derrotas. Qual é o aproveitamento? Não fiz essa conta aqui. Mas vai dar mais ou menos. Vai dar mais ou menos a mesma coisa. coisa. É que o aproveitamento, ele tem que. A questão é pontos, né? Porque daí o empate é 33%. Os empates é 33%. Mas se for pegar em vitórias 16-11, é um número considerável. O Renato também, 12-7 dá 5 de diferença. A mesma diferença de 5. Mas aí tem uma diferença, e aí que entra um ponto que eu falei antes, né? A diferença do Renato, ela era 12-4 antes dessa sequência ruim. Só que o treinador é diferente. Porque se for pegar o D'Alessandro, a arrancada dele é ótima, e aí depois o D'Alessandro vai envelhecendo, vai deixando de ter a capacidade de decidir, o time fica pior e os últimos grenais do D'Alessandro ele perdeu mais do que ganhou. Só que o D'Alessandro é jogador, é o atleta, é o cara que com 28, 30 decide, com 38 não decide mais. O Renato é treinador. Em tese, o treinador não tem isso. O Renato piorou nos últimos anos por estar perdendo mais. O time piorou. Não, mas eu falo pelo anímico do torcedor. Tu olha e tu tem uma sensação que ganhou muito mais do que ganhou, na verdade. É isso que eu tô falando. Mas é isso. Sim, tu tá falando sobre a representação do grande jogador, do grande ídolo. Que e aí tu tem uma ideia de que ele só ganhou. O Renato, por exemplo, quando dava aquelas entrevistas, a torcida nem tá me vaiando aí, mas eu agradeço porque eu já ganhei muito apartamento dele, lembra? Já ganhei, foi na decisão do Campeonato Brasileiro que ele falou isso, né? Eu já ganhei muito apartamento deles, que era o bicho e tal, só que a diferença é uma vitória. Não é tão grande. Não é tão grande.